Hoje eu vim aqui como a sua melhor amiga para te dar algumas sugestões valiosíssimas, coisas que você pode estar errando porque você não sabe, porque você não conhece. Você é uma pessoa que deseja parecer mais equilibrada, parecer não seja, pessoa que entra num ambiente e os outros olham e falam como é elegante, como é cuidadosa, que pessoa preservada, que vocabulário maravilhoso e ser bem lembrada. Todo mundo quer, não quer? Mas amor, tem uma galera errando umas coisinhas que passam feio, passam uma vergonha, que eu fico assim, de vergonha alheia. Não vou falar de tudo hoje, não vou, porque não lembrei. Mas trarei algumas sugestões aí valiosas pra você. Se você quiser melhorar o seu comportamento, melhorar a sua presença, fica comigo. Bora! Primeira coisa, meu anjo, pare de andar arrastando os pés. Minha gente, chama atenção demais. Você quer ser lembrada? Quer, você quer chamar atenção, mas não como uma pessoa desleixada, barulhenta. Ninguém quer. Então assim, segura a chinelinha no pé, segura o salto no pé. Gente, atrapalha muito, chama atenção. Se você tá num culto e outra pessoa passa tec, 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 todo mundo olha pra pessoa. Se você tá numa clínica e você não consegue segurar o seu salto. Gente, uma vez eu tava esperando meu marido no exame e um barulho longe numa escada. A pessoa passou pela gente. Era um salto, que ela não conseguia segurar o pé. Gente, então é melhor você estar de tênis, porque não faz barulho. Então assim, segura a chinelinha. Minha mãe já dizia, você não é filha de sapateiro pra estar gastando, nem dono de loja de sapato. Segura o pezinho, segura, cola a chinela no pé. Porque aí você passa como se estivesse andando nas nuvens. Gente, é barulhento. Se você não percebeu, comece a prestar atenção em como você anda com a sua sandália, com o seu sapato. Incomoda. Próximo. Segura a maçaneta. Abaixa a maçaneta pra fechar a porta. Gente, coisa mais desagradável, deselegante. É a pessoa passar pelas portas. Pá! Meu Deus do céu. Porta corta-fogo de escada de prédio. Não é pra você soltar e bater a porta pro prédio e balançar, não, gente. É pra cortar o fogo só. Não é pra derrubar o prédio. Você baixa a sua maçaneta, passa, fecha a maçaneta. Porta do banheiro, a porta do quarto, porta do escritório. A mesma coisa, abaixa a maçaneta, encosta e solta a maçaneta. Você não bate a porta. Gente, é muito feio. Se você tá num hotel, isso é extremamente desagradável pro vizinho. Num condomínio, se você tem um vizinho que mora perto da porta corta-fogo, meu Deus, é estupidamente desagradável você passar bum, bum. Só mostra que você não se importa com o outro, entendeu? No escritório, as pessoas estão em reunião, estão em uma ligação, estão concentradas fazendo um trabalho e de repente, pum, pum, porta batendo. Segura essa maçaneta, pelo amor de Deus. E ainda preserva a maçaneta da porta, porque daqui a pouco você vai ter que trocar, não sabe por quê, porque tá batendo demais. Baixa, encosta, solta. Faz o teste aí. Você consegue, eu tenho certeza que você consegue. Terceira coisa, coloque as coisas no lugar. Não solte as coisas. Vai colocar o talher na gaveta, abre a gaveta, encosta o talher um no outro, não solta, pum! Não vai botar um copo em cima da mesa? Bate o copo em cima da mesa. Encosta. Coloca as coisas no lugar. Não solta, não joga brinquedo, roupa, o que for, gente. Não joga as coisas. Mostra que você não tem cuidado, que você não se importa com as coisas, que você não se importa em preservar as coisas. No trabalho, isso é tão importante. Fala tanto sobre você. Faz isso. Encosta. Não bate. Aí, tudo bater, né? Tudo é fazer barulho. Chinela, porta, coisas. Segura as coisinhas aí. Próxima coisa. Fale baixo em lugar público. Pouquinho baixo não faz mal, não. Tem um lugar que a gente gosta muito de ir, e é um ambiente fechado. Mas assim, os funcionários do lugar falam tão alto que incomoda. Eu acho engraçado, parece até cultura da empresa do lugar que nós vamos, que os funcionários falam muito alto e a gente não consegue, às vezes, atrapalha a nossa conversa quando eles estão em outros lugares, assim. Às vezes as pessoas estão embaixo e estão berrando lá embaixo. Fulano, gritando, gente. É desagradável? Olha, não é legal não. Não é bonito não. Em um restaurante, você tá na mesa do lado, as pessoas não querem saber a história que você tá contando pra sua amiga, pro seu marido, pra sua esposa. Fala baixo, gente. Ligação. Amor, ligação. É você e a outra pessoa que tá lá. Não é todo mundo que tá em volta, não. Fala com a pessoa só. Não consigo falar baixo. Sai do ambiente. Vai no banheiro. Vai em outro lugar. Porque fica desagradável. E pelo amor de Deus, nunca coloque a ligação no Viva Voz. Eita, Jesus. É igual que nem vídeo. Na maior altura. Você esperando a sua consulta. A pessoa dá zoada. Aí você leva o seu livro pra ler, não consegue. Tá com a pessoa pra conversar aqui, não consegue. Porque o outro tá no vídeo, tá numa ligação do Viva Voz. Todo mundo berrando dentro do consultório, dentro do restaurante, em qualquer lugar. É desagradável. Você não faz isso, não. Quando alguém lembra de você e você é barulhento, a pessoa lembra que você é barulhento. Ah, zoadenta. Ah, fulana que não consegue falar baixo. No ambiente de trabalho, isso atrapalha os colegas. O seu chefe percebe se você consegue se comportar, se você parece equilibrada, pra você lidar com os clientes, porque você é a imagem da empresa dele. Funcionário é a imagem da empresa. Se você detona cultura, aí quero promoção, quero ser... Como? Aí o chefe pensa, a imagem da minha
minha empresa vai ser esse ser humano que anda sapateando, batendo porta, berrando no telefone, não consegue nem falar baixo. Pensa nisso aí. Tô falando como amiga, viu? Tô falando mal de você, não. É pra você melhorar, porque faz bem, faz muito bem. São pontos aí que ajuda. Próxima. Antes de você falar alguma coisa, na roda de amigos, numa reunião, numa conversa com a família, pense o que você vai falar. Faz o raciocínio na sua cabeça. Quando você conseguir fazer o raciocínio mental, aí você fala. Porque às vezes, você tá conversando com a pessoa e a pessoa fala coisas que você olha e fala, não entendi. Ninguém tá dentro da sua cabeça, ninguém consegue entender qual é a lógica da sua história. Se você vai contar uma história, comece do início da história. Isso, ou pelo menos assim, explique. Falando sobre esse assunto, eu passei por uma situação em que eu estava em tal lugar e a pessoa disse isso, e aí foi extremamente constrangedor, faz o raciocínio, e aí depois você fala. Às vezes o outro entende outra coisa, responde outra coisa e faz, não, mas ninguém tá falando disso não. E aí vira aquele bolo dojo, que ninguém tá entendendo o que o outro tá falando. Às vezes isso gera até desentendimento, principalmente se você estiver em ambiente de trabalho. A amizade também, em ambiente de igreja. Dá ruim se você não consegue se expressar e a outra pessoa não consegue entender você. Primeiro, escuta a outra pessoa, tudo que ela tá falando, todos os pontos que ela está colocando, pra você não ser repetitivo. Ai, gente, outra coisa. Eita, eu lembrei de uma coisa. Não fica tentando completar a frase da pessoa. É tão estranho quando você tá falando e a outra pessoa tá tentando completar o que você diz. Aí você fica, gente, mas a pessoa tá me ouvindo, a pessoa tá querendo falar na minha frente, tá querendo me cortar e eu tô falando demais. O que que tá acontecendo? Fica confuso. Outra coisa, pegando o gancho, se importe mais com as outras pessoas. Se importe se as outras pessoas estão te entendendo. Se importe mais com o outro, o sentimento do outro, do que como você vai se sentir. E tudo isso eu falo, não é, eu tô falando então de brincadeira, né? Mas não é uma acusação. É realmente pra você se perceber em como você se comporta. O quanto você demonstra que você pode estar desequilibrado, não no sentido de ai, maluca. Não, mas desequilibrado emocionalmente mesmo. Como você não consegue ser constante, como você não consegue se comportar, não consegue esperar pelo outro, não tem paciência. Tudo isso, todos esses comportamentos mostram essas coisas. E tudo isso está comunicando algo a seu respeito. Ambiente de trabalho, ambiente de igreja, na sua família, no seu casamento, para os seus filhos, tudo isso está comunicando algo para eles. E se principalmente você tem filhos e você faz todas essas coisas na frente dos seus filhos, eles vão aprender isso. E eles não vão saber, eles vão achar que esse é o natural, o normal, e eles não vão saber se portar em outro ambiente. Eles vão achar que isso é natural, bater porta, gritar, falar alto, berrar com as pessoas, que os outros são obrigados a entender o que ele tá tentando falar. Isso realmente, pra criança, eu comecei a me policiar muito depois das crianças. Eu acho que todos esses aprendizados vieram pós-filhos, porque eu comecei realmente a me perceber mais no ambiente, o que os meus filhos estão aprendendo de mim. E aí eu comecei a observar todas essas coisas. Eu pegava o talher e jogava, pô, na gaveta. Depois eu comecei, gente, por que eu faço tanto barulho? Que zoada é essa? Vamos se equilibrar aqui, vamos passar uma imagem mais equilibrada? Vamos. E você se torna mais, quando você começa a se podar, você realmente se torna mais equilibrado, mais elegante, uma pessoa mais prestativa, de observar o outro. Às vezes a gente erra em querer ajudar, só que você não espera o outro expressar o que ele precisa, o que ele sente. Você quer ajudar no que você acha que o outro tá precisando de ajuda. Cara, como isso é desagradável. A outra pessoa fica constrangida, a outra pessoa às vezes quer evitar você, porque você não sabe, você só parece que você quer se meter, mas você tem a intenção de ajudar, mas você não teve paciência de ouvir e entender o que realmente o outro precisa. E fazer a pergunta antes. Você gostaria de ajuda com isso? Será que você poderia estar se sentindo assim e não assim como você acha? Fazer perguntas, isso é extremamente educado, gente. No lugar de você dizer o que o outro está sentindo ou pensando, pergunta. Será que você não pode estar sentindo assim? Será que isso não pode estar acontecendo e você não percebeu? Mas não sei se faz sentido pra você. Não impõe o que você acha a outra pessoa. Isso é bem agradável. Outra coisa, falar palavrão o tempo todo não fala sobre a sua liberdade. Fala sobre o seu desinteresse em vocabulário e da sua boca suja. Você andaria com a roupa suja? Sapato sujo andando nos lugares? Mas às vezes você tá extremamente elegante, você se comporta bem. Quando abre a boca, é só palavrão, só gíria, palavras de baixo calão, piadas de baixo calão. Eita, gente. Ah, eu preciso mudar. Precisa, todo mundo precisa. A verdade é, todo mundo precisa mudar. Ninguém veio de fábrica bom, ótimo, equilibrado. Pronto, ninguém veio não. A gente precisa sim se podar, mudar, pra ser melhor. Então assim, seja mais interessado em vocabulário. Às vezes a gente usa muita gíria. Top é a palavra que não faz mais nenhum sentido. Ninguém entende mais o que é que você quer dizer. Seja adolescente, seja pessoa mais madura, seja isso mostra que você não está preocupado em ser interessante. Mas você quer que o outro seja interessante, que o outro tenha um bom papo, que o outro tenha assunto pra conversar. Então seja você a pessoa interessante. Pesquise sobre tsunamis, vulcões, sobre transportes, outros países, idiomas. Pesquise coisas diferentes para ter assunto para conversar, e aí você vai aprendendo vocabulário, vai falando mais bonito, vai falando sobre coisas diferentes, do que ficar repetindo top.
Fale exatamente aquilo que você está sentindo. Não ache que o outro não vai perceber quando você diz que sente uma coisa que você não está sentindo. O outro percebe. Por quê? Você fala com o corpo, porque você fala com a entonação, você não só fala com palavras. Então, se você fala uma coisa e o seu corpo expressa outra coisa, todo mundo vai perceber a outra coisa. E aí fica feio pra você. Mas assim, é uma sugestão de fato, assim, pra vida. Seja verdadeiro naquilo que você sente. Se você tá chateado, fale, isso me incomodou. Se você está frustrada, eu fiquei frustrada, acho que eu criei uma expectativa que não foi atendida, mas a expectativa era minha, então assim, ninguém precisa realmente suprir a minha expectativa. Eu fiquei muito chateada, achei muito deselegante o que aquela pessoa fez. Eu achei desagradável a forma como você falou comigo, eu não falaria assim com você. Enfim, seja verdadeiro, busque as palavras que não vão ferir também, porque não é porque você ficou chateado ou ferido ou alguma coisa te incomodou, que o outro tem que pagar por isso, não. Não é assim. O seu sentimento é seu, não é do outro. Então, isso demonstra maturidade. Se você se frustrou, se você sentiu medo, se você criou uma expectativa, é seu sentimento, não é do outro. Então sempre deixe claro como você se sentiu, o que você achou. Isso é extremamente maduro. As pessoas olham pra alguém que fala assim e falam, caramba, muito madura. Porque realmente eu não tinha intenção de machucá-la. Mas ela percebeu que a expectativa era dela, mas ela percebeu que o sentimento foi dela. E eu vou me podar da próxima vez que eu realmente for falar com ela, ou da próxima vez que eu for fazer alguma brincadeira, para que eu não seja deselegante, desagradável. Então, entende? Você ser maduro ajuda a outra pessoa a perceber a imaturidade, ajuda a outra pessoa a ser mais maduro. Enfim, todo mundo ganha. E por fim, faça tudo com excelência. Faça tudo o melhor possível, seja o que for. Seja arrumar a mesa da sua casa para receber convidados, seja se comportar num ambiente de trabalho, seja querer ser agradável para que você consiga alçar novos voos. Se você é desagradável, você pode achar essas coisas todas chatas. Eita. Mas comenta pra mim, o que você acha que faz sentido e que não faz sentido? Porque você também não tem que concordar comigo. Ninguém é obrigado. Isso aqui são os meus pensamentos, as coisas que eu acho que são desagradáveis no mundo, né? Em como as pessoas se comportam. Você pode comentar aqui, inclusive, o que você acha que não concorda, que faz sentido. Ou outras coisas também que são desagradáveis. Comenta aqui pra mim. Mas eu acho que a gente tem que buscar fazer tudo com excelência. Ser bem feito, fazer bem feito. E isso nos agrada. Tudo isso, quando você faz todas essas coisas, quando você é elegante, quando você é agradável, quando você tem um bom vocabulário, quando você é doce, quando você tem palavras corretas, na hora correta pra falar, no sentimento correto pra falar, isso você pensa, caramba, eu mudei, eu melhorei, eu sou mais maduro do que eu era no passado, eu sou uma pessoa melhor. Isso te traz consolo, conforto. Isso é bom pra você também. Quer dizer, isso é bom primeiro pra você, tá? Então fazer as coisas com excelência traz muitos benefícios pra você, pra sua alma, pro seu corpo, pro seu trabalho, pro seu desenvolvimento. E se você conhece uma pessoa que acha que o mundo deve tudo pra ela, manda esse vídeo pra ela, porque não é não. Ninguém deve nada pra você, ninguém é obrigado a entender você. Você precisa se fazer entendido. Você precisa ser uma pessoa agradável pra que os outros te deem ouvidos e compreendam a mensagem que você quer passar. Se você não se esforça pra ser entendido, ninguém é obrigado a te entender, não. E ninguém te deve nada. É isso. Muito obrigada por ter dedicado o seu tempo aqui, passado comigo, ouvir as minhas opiniões. Coloca aqui nos comentários as suas opiniões, o que você acha a respeito de todas essas coisas. E nos vemos na próxima.